Olá, seja bem-vindo à oitava aula do curso MySQL MariaDB para desenvolvedores. Hoje nós trabalharemos com os tipos char e varchar. Nas últimas aulas, nós trabalhamos com tipos numéricos, e na última aula, na aula 7, nós trabalhamos com o tipo decimal, double e float. Na aula de hoje, nós trabalharemos com o tipo char e varchar. Ainda há outros tipos de dados para trabalharmos com grandes quantidades de texto, mas isso nós veremos posteriormente. Eu resolvi trabalhar com esses tipos de dados que são essenciais para que nós pudéssemos voltar à nossa base de dados, continuar criando a nossa base de dados de biblioteca, e à medida que formos avançando nas aulas, esses outros tipos serão inseridos. O tipo char e varchar são tipos para armazenar textos, como nome de pessoa, endereço, CEP, descrição de produtos e outras informações textuais. O tipo char e o varchar são parecidos e são declarados indicando o total de caracteres que podem armazenar. Reparem que o tipo char pode armazenar de 0 a 255 caracteres e o tipo varchar pode armazenar de 0 a 65.535. Por padrão, o MySQL não exibe os espaços no final do tipo char. É importante destacar essa diferença. No tipo char, e nós veremos isso nas nossas tabelas, no tipo char, os dados eles são armazenados ocupando o total que foi definido no tipo. Por exemplo, se eu definir um tipo char de 12, ele vai armazenar sempre 12 caracteres. Se eu não ocupar os 12 caracteres, o MySQL vai preencher esses caracteres com espaço. Para que isso seja alterado, é preciso alterar uma variável de ambiente SQLMode. Nós trabalharemos com essa variável de ambiente para exibir a informação do campo com os espaços no final. No caso do tipo varchar, os espaços acrescentados ao final de uma cadeia de caracteres sempre serão exibidos. Se você, por um descuido, colocar espaços no final de uma cadeia de caracteres, esses espaços serão gravados e também serão exibidos durante um SQL. Olha aqui a nossa tabela de exemplo. Então, estou criando dois campos. Essa aqui é a chave primária. Reparem que eu não usei o autoincrement de novo. Então, nós teremos que informar a chave primária manualmente. E aqui tem um tipo char de tamanho 10. Como eu disse no slide anterior, ele pode ir de 0 a 255. E o varchar também determinei um tamanho 10. Mas ele pode ir de 0 a 65.535. Então vamos criar essa tabela para poder fazer alguns testes. Vou acessar aqui o meu terminal. Eu já deixei a linha de conexão para nós ganharmos tempo. Ele já vai conectar na nossa base de dados biblioteca. E então, já deixei o código copiado para também ganharmos tempo e vou inserir o código aqui. Create table, teste tipo text, ID teste tipo text, a chave primária. Até faltou colocar a determinação aqui de chave primária. Mas isso não vai atrapalhar os nossos testes. Eu deveria colocar aqui primary key. Tipo char e o tipo varchar. Pronto, criamos. Agora, eu vou inserir um valor. Também já deixei o insert pronto para ganharmos tempo. Vou inserir um registro. Por enquanto, essa minha tabela está vazia. Se eu fizer um select asterisco from teste tipo text, tá aqui, ó, conjunto vazio, né, tabela vazia. Então não tem nada para ser exibido. Vamos agora fazer uma inserção. Insert into teste tipo text values. E aqui eu coloquei dois nomes de exemplo. Enter. Pronto. Vamos fazer um select agora. Lembrando, hein? Seta para cima, ele exibe os últimos comandos que foram inseridos na linha de comando. Select, asterisco, from teste tipo text. Está aqui. Fábio e Fábio. Agora, como eu disse, o tipo char ele vai preencher os campos com espaços ao final. E o tipo varchar, não. Porém, eu não consigo visualizar isso aqui. Vou fazer um teste agora. Eu vou usar o concat para que nós possamos visualizar. Estou fazendo uma concatenação. Então, no início do campo, eu vou colocar aqui um parênteses, e no final do campo, eu vou colocar um outro parênteses. Assim, se eu tiver espaços
no meu campo, ele vai aparecer com um parênteses lá no final, tá? Tipo char. E estou fazendo a mesma coisa com o tipo varchar. Então vejamos, como será esse resultado? Vou colocar um teste aqui para vocês. Então se eu tenho um campo de 10 caracteres, vamos colocar aqui 10 caracteres. E eu coloquei um tipo char de 10 e acrescentei um valor Fábio, isso quer dizer que ele teria que mostrar para mim, se eu fizer a concatenação desses valores, ele tem que aparecer assim. Opa, mas espera aí, se eu tenho 10 caracteres, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caracteres apenas. Então ele tem que preencher com mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele teria que aparecer com todos esses caracteres. Vamos ver então qual vai ser o resultado. Opa, ficou faltando aqui as... Ah, tá certo. Vamos colocar aqui um tipo varchar. Beleza, tá correto. Eu vou limpar a tela para facilitar a leitura. Limpei a tela e este é o campo que eu executei. Reparem então, eu estou concatenando no resultado do campo com parênteses. Isso eu fiz para o tipo char e fiz a mesma coisa para o tipo varchar. Tá? Então nós vimos que o resultado ele está trazendo para mim, está igual. Aí você pode pensar assim, não, mas se ele preencheu com espaços, por que é que ele não está colocando esses espaços aqui no final? Lá no seu arquivo, no seu disco, ele vai armazenar com espaços no final. E na memória também ele vai ocupar com espaços no final. Porém, por padrão, o MySQL seta uma variável de ambiente para que esses espaços não sejam exibidos na exibição. Porém, eu vou fazer um teste aqui agora. Vamos pegar aquele nosso insert e eu vou colocar aqui então 2. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 3 espaços aqui, 1, 2, 3, e aqui também, 1, 2, 3. Pronto. E agora eu vou retornar no select. Opa, estão vendo o resultado? Então olha aqui. Ele não mostrou os espaços no final, porém o tipo varchar, ele armazena esses espaços, e se você digitar com espaços ao final, ele vai mostrar esses espaços. Agora nós vamos mudar uma variável de ambiente. Essas variáveis de ambiente, nós veremos várias durante o curso. Como são conteúdos que serão passados, às vezes, no decorrer do curso, é importante que você faça uma anotação e, de repente, guarde essa anotação com você, para que quando você precisa aplicar esse recurso, você tenha lá anotado rapidinho, não precisa ficar assistindo toda a videoaula novamente. A variável de ambiente que nós vamos alterar é o SQL Mode. É isso aqui. Então estou setando o SQL Mode para que ele atribua um valor pad char to full length. Quando eu atribuir esse valor, quando eu setar esse valor, então no momento de exibir o tipo char, ele vai mostrar com todos os campos. Vamos fazer um teste. Pronto, atribuiu o valor, ele só colocou aqui que o era ok, mas não vai trazer nenhum resultado. E agora eu vou chamar o mesmo select. Está aqui. Pronto, está aqui, ó. Então, eu disse que teria que armazenar com 5 caracteres. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Preencheu, então, com os outros 5 caracteres. Porque a nossa base de dados a nossa tabela possuía um tamanho 10. Vejamos lá no nosso Create Table. Está vendo aqui? Tamanho 10. Ele preencheu com 10, com 5 espaços. O nome Fábio tinha 5 caracteres, então os outros 5 caracteres foram preenchidos. Vamos inserir mais um texto. Então vamos fazer mais um insert into aqui. Eu vou copiar para a gente ganhar tempo. Insert into, teste tipo text values. Eu vou colocar aqui tipo 3. E agora vou escrever só a palavra SQL. SQL, sem espaços no final. E aqui também SQL. Pronto, vamos chamar o select novamente. E reparem que o SQL, no tipo varchar, ocupou apenas os 3 caracteres. Esses parênteses eles foram concatenados no nosso select. E no tipo char, ele ocupou todos os 10 caracteres. Então reparem que o tamanho da coluna ficou igual das outras tabelas. Se eu fizer apenas um select,
asterisco from teste tipo text. Às vezes a gente não consegue visualizar esses espaços no final. Por isso que eu coloquei o parênteses para que a gente pudesse visualizar esses espaços. Então hoje essa aula foi mais curta, uma aula mais rápida. Nós trabalhamos com o tipo char e o tipo varchar. Eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios e tentassem lembrar desses valores. Então você pode fazer algumas anotações, uma tabela e colocando esses tipos de valores. Lembrando aí qual é o tipo máximo, a capacidade máxima de armazenamento do tipo char e do tipo varchar. Por hoje é só. Agradeço a atenção e até a próxima aula.